Bom, acho que o nosso convidado já está ok. E você faz aí as honras da casa, Diego, para apresentá-lo aos nossos ouvintes? Claro, faço sim. 7h13, nós estamos com o Julian Lemos, que foi deputado federal pela Paraíba entre 2018 e 2022. Em 2018, ele coordenou a campanha de Jair Bolsonaro no Nordeste, fez campanha viajando o Brasil inteiro ao lado do então candidato e da sua família. Julian, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Bom dia, querido. Bom dia, Diego. Como é que você está? Tudo em paz? Tudo bem, obrigado pela entrevista. Julian, eu queria começar te perguntando o seguinte: o TSE decretou recentemente a inelegibilidade do Jair Bolsonaro pelo prazo de 8 anos. Opositores do ex-presidente festejaram, aliados do ex-presidente disseram que uma decisão dessa vai fortalecê-lo politicamente como um cabo eleitoral nos próximos anos. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: o bolsonarismo acabou ou esse movimento se tornou maior que o próprio Jair Bolsonaro, Julian? Diego, boa pergunta. Olha, o bolsonarismo, ele, na minha opinião, Diego, ele sofreu uma mutação. Ele sofreu uma mutação porque o bolsonarismo, antigamente, ele era um conjunto de ideias, né? Um conjunto de ideias que se formou a partir de 2012, com aqueles movimentos anti-PT, pela uma renovação, digamos assim, de pensamento político. E depois esse bolsonarismo, que era algo de ideias, o próprio Bolsonaro deixou, quando começou a mudar suas práticas diante do discurso que ele tinha se comprometido naquela evolução, quando ele começou a fazer campanha, que eu estava ao lado dele, 2015 até 2018. Depois disso, o bolsonarismo que ele deixou, esse próprio bolsonarismo sofreu uma mutação aonde se tornou algo extremamente paradoxal com ele mesmo. Como assim? Ele passou, na minha ótica, a ser quase que como se fosse uma coisa tão complexa que ele mesmo se nega, não precisa de mais nenhum tipo de evidência e só trabalha ou só funciona em cima de crenças. Por exemplo, ontem, se eu não me engano foi ontem ou foi ontem, o Flávio Bolsonaro ele deu uma entrevista a respeito da questão do pedido impeachment do ministro do Supremo. E lá Foi ontem. ele afirma, né, que era foi contra, inclusive ele afirma que foi contra a então ideia da questão da lava-toga. Mas veja que coisa maluca, no tempo, o senador Major Olímpio, a senadora Soraya, passaram a integrar esse movimento da lava-toga, que eu acredito, pelo menos assim, para mim isso iria para frente, mas era algo que se acreditava, né, que se podia ser feito. Flávio foi contra. E agora, ele de forma sem lógica nenhuma, porque chegou lá, parece que com 18 assinaturas de senadores, que você sabe que precisaria mais de 50 para isso, e ele ali com um deputado do lado, do outro, alguém, eu acho que deve ser um figurante atrás, fala isso, e essas pessoas que fazem parte dessa seita, dessa mutação política, não conseguem compreender nem mais eles falando. Então eu acho que se chegasse hoje ao ponto de Bolsonaro, ou alguém que representou inicialmente esse Bolsonaro, falar sobre um crime, eles não acreditam mais. É como se fosse uma mutação, uma aberração política hoje, essa questão do bolsonarismo, aonde eles não fazem a menor distinção entre crime, de agressão, mentira. Ele entrou já num paralelo. Então, para mim, isso já saiu mais do que, já se ficou inclusive maior do que o próprio Bolsonaro, né? Minha resposta é essa. Julian, se tornou maior do que o próprio Bolsonaro, que se tornou exatamente isso que a gente vê hoje aí, que é um negacionista dele mesmo, daquilo que ele falava em 2018, já passou a ser negacionista dele mesmo. Julian, o senhor se tornou um desafeto público da família do Bolsonaro, sobretudo do vereador Carlos Bolsonaro, com quem o senhor teve já embates aí, que viralizaram, digamos assim, nas redes sociais. O que fez o senhor romper com a família Bolsonaro e mais,
qual é hoje a grande questão que o senhor diria que fez o senhor entender o Bolsonaro como uma coisa maléfica e perversa, como o senhor diz? Aqui, qual o tamanho da participação dos filhos do Bolsonaro nessa desconstrução daquilo que o senhor acreditava em 2018? Olha, na realidade, você disse que eu me tornei um desafeto, mas na realidade eu me tornei um desafeto primeiro involuntário. Porque se você me perguntar, Juliana, qual foi o problema que você teve em tese com o Bolsonaro? Não, eu nunca tive nenhum problema com o Bolsonaro. Em relação à participação dos filhos, na desconstrução de aliados, de um projeto, isso aí é total. Né? Você diz, mas o presidente ele seria uma pessoa tão manipulável, esse jeito. Não é que são manipuláveis, um se completa, um completa o outro. Né? A desconstrução de Jair começou primeiro, na minha ótica, por uma influência muito forte, porque você não tem como construir alguma coisa sólida, então não deveria construir alguma coisa sólida como um prédio, e depois você tirar seu alicerce, simplesmente colocar um no meio do caminho. Isso não vai dar muito certo. Jair Bolsonaro tinha grandes aliados, pessoas corretas, pessoas que ajudaram, digamos assim, a construir esse projeto, e do nada, aí eu vou citar aqui exemplos como o de Gustavo Bebiano, que na minha concepção foi um dos homens mais corretos que eu já vi na minha vida, e politicamente com o Bolsonaro era um homem irrepreensível. Só que eu e Bebiano a gente não sabia de algo. A gente não sabia que a gente poderia gostar de Bolsonaro, a gente poderia ser amigo dele, mas jamais nós cometimos um erro grave e um pecado mortal para alguns filhos, principalmente Carlos Bolsonaro. Bolsonaro gostava da gente. E isso fez com que, atrás de cortinas de um sentimento de uma posse quase que sociopata, a gente começasse a ser defenestrado sem perceber. E essa defenestração passou a ser algo humilhante, passou a ser algo extremamente... E a gente não compreendia. Só que isso passou a ter ataques pessoais. Eu aguentei um ano, mas nesse período que antecedeu exatamente o início desse massacre pessoal entre nós e o presidente, passou a ter muita... Sabe assim, a gente vê coisas como a mudança de postura comigo, Bebiano e tal, e passaram a ter atitudes, por exemplo, dentro da transição, eu vi Bolsonaro aos berros, maltratando Mourão, maltratando... E aquele tratamento ali não era um tratamento que a gente passou a ter durante 3 anos e meio. E politicamente, de fato, isso era uma questão mais de amizade, mas politicamente eu vim começar a me afastar, principalmente depois dos 3 meses, 5 meses de governo, quando eu vi que a coisa não era como a gente imaginava. E o senhor atribui isso a um ciúmes? A gota d'água, amigo, foi quando eu estive em Brasília. Brasília não, quando eu estive no Palácio do Planalto em setembro de 2019, quando Jair Bolsonaro me chamou para que me dá uma missão. Fazia quase um ano, Diego, que ele não falava comigo. E qual foi essa missão, Juliana Lemos? Era armar, em cima de Luciano Bivar, do partido, uma situação para que ele pudesse colocar pessoas, ele muito ignorante em relação ao partido, que Bolsonaro nesse ponto era muito burro. Eu assumi a presidência do partido, Bivar foi para os Estados Unidos cuidar da saúde, o Rueda foi para a Europa, se eu não me engano, no tempo. Enfim, eu assumi a presidência do partido, da vice-presidência. E ele queria que eu chamasse o Executivo Nacional, a reunião, para poder tirar Luciano Bivar. Só que ele é tão ignorante que ele nem sabia que não era assim que funcionava. Eu me senti extremamente agredido, porque eu já tinha passado um ano sendo, massacrado pelos filhos. Eu, como deputado governista, eu não circulava em nada no governo, porque se eu fosse num lugar, o ministro recebia uma ligação, se ele viesse no meu estado, se eu tivesse de receber uma medalha junto a um órgão como o PRF, eu não podia receber. Eu era perseguido pior do que o inimigo. Só que eu não dava motivo, porque eu não fazia um discurso contra. Só que nesse dia,
que eu estive no Palácio do Planalto, e isso começou desde aquela história, quando Eduardo queria ser embaixador. Eu lembro dessa história que eu queria ser embaixador, depois não era embaixador, eu queria ser líder do partido, pronto, era sempre uma confusão. Mas nesse dia, quando Jair me fez esse pedido, eu vi que na realidade eu tinha que sair fora desse negócio, porque talvez, amigo, se eu tivesse entrado nisso, hoje eu seria um Daniel Silveira da vida aí, que está arrebentado, seria uma Zambelli que foi defenestrada também, porque essa é a prática deles. Eles lhe usam e depois deixam você aí como o ex-ministro da Justiça, Anderson. Essa é a prática de Bolsonaro como, entre aspas, se é que eu posso chamar isso de amigo. A prática dele como amigo é essa daí. Então, eu me tornei uma pessoa traumatizada e as escamas dos meus olhos saíram. Aí entrou a história lá quando o Moro entrou, que era para tirar o COAF do Ministério da Justiça para colocar na economia, porque eles estavam atrás de coisa de... Enfim, amigo, não tinha nada a ver com aquilo que eu acreditei. Por isso que aí eu ia começar a ter que entrar dentro do jogo deles e eu realmente não saberia fazer isso. Bom, a gente está conversando aqui no Nova Manhã com Julian Lemos, que é ex-deputado federal pela Paraíba, e eu vou pedir rapidamente, deputado, que o senhor responda, porque o nosso tempo já está encerrando. O senhor, então, veio lá do PSL, ajudou a eleger o Bolsonaro, hoje em dia faz parte do União Brasil, e hoje faz parte do governo da Paraíba, não é isso? O senhor trabalha no gabinete do governador João Azevedo, que é do PSB. Em que ponto da política o senhor se encontra hoje? O senhor se considera da direita? Como o senhor vê a direita atualmente no Brasil? Rapidamente, por favor. Olha, eu, sinceramente, o meu ponto de política hoje, eu sou uma pessoa de centro-esquerda, centro-direita, porque eu descobri politicamente que no final do dia esse negócio de direita e esquerda, isso não vale de nada. E digo mais a você, sempre tinha o meu pensamento ligado na minha cabeça, pelo menos como eu imaginava, como uma pessoa de direita. Depois que eu descobri o que é que o povo de direita faz, eu não quero ser de direita mais não. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca vi algo tão esquisito, tão fake como as práticas, falam uma coisa, a ideia é outra, agressividade. A direita é isso aí. A direita é Bolsonaro, então eu não sou de direita. Tive a experiência política que eu não tinha dentro de um congresso, que é a maior faculdade que você pode fazer. E eu vi que existem pessoas, sabe, que são de fato democráticas. Nunca fui maltratado por alguém da esquerda, muito pelo contrário. O meu campo político hoje é de centro-direita, centro-esquerda. E digo mais a você, mais de centro-esquerda hoje do que de centro-direita, porque depois do que eu descobri do que a direita é capaz, eu poderia ser tudo hoje, menos de direita. Essa direita que está aí, que diz que é pela família, que diz que é patriota, é a família, mas, enfim, o principal condutor é destruir, né, as pessoais. Não tem, na minha ótica, hoje eu digo uma coisa a você, eu não acredito em um único político que se denominar de direita, e outra coisa, eu não acredito em um pastor envolvido em política, com a experiência que eu tive. Então, isso é o que eu posso lhe dizer. Posso dizer, não digo, não é vergonha, mas pela minha forma de ver política hoje, é uma das piores coisas que pode existir aqui no nosso país, esse campo de direita na política. Ele é incompetente, ele é demagógico, ele é hipócrita, tá? E ele é autodestrutivo. A prova disso aí, digo mais, todos esses que estiveram aí muito próximos de Bolsonaro, vocês vão ver o fim deles, porque parece que ele se autodestrói e não consegue controlar. Muito bem, a gente agradece a participação aqui no Nova Manhã do ex-deputado federal pela Paraíba, também ex-aliado, ajudou a eleger aí o presidente Bolsonaro em 2018, Julian Lemos, que deu aqui relatos importantes dessa experiência que ele teve, também do atual momento político. Obrigada, deputado, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a todos vocês, Diego, um abraço, sucesso e parabéns aí pelo programa. Obrigado, Julian, até uma próxima. E Diego Amorim também amanhã estará de volta aqui com a gente. Obrigada por hoje, Diego.
Até amanhã, Michele. Amanhã eu vou estar aí, hein, nos estúdios de São Paulo, junto com você e com a Ana Pellicera, aí ao vivo com vocês, aí, direto dos estúdios. Não esquece o cafezinho e o pão de queijo, tá? Porque visita aqui tem que trazer quitutes. E ó, amanhã é sexta-feira, ele vai cantar ao vivo aqui, juntinho com a gente. Verdade. É isso, Diego. Vocês vão fazer um dueto com a gente, então vamos cantar juntos. Vou trazer um pandeiro. Que legal. Valeu, Diego. Obrigada. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Aninha. A Ana continua com o Heródoto Barbeiro aqui no Jornal Nova Brasil. Eu, Michele Trombelli, agradeço demais a sua companhia. Estarei aqui ao longo da programação ainda do dia aqui na Nova Brasil. E amanhã, a partir das 6 da matina. Obrigada pela companhia. Beijo, valeu, Ana. Beijo, Mi, até.